Abra a palavra de Deus no segundo livro de Samuel, capítulo 12. Nós vamos ler do versos 1 a 15. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu, sobremaneira, contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Verso 9: porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Tomarei das tuas mulheres e a tua própria vista, e as darei a teus próximos, o qual se deitará com elas em plena luz de sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou, o teu pecado não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo a blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Queridos, preste atenção, deixa eu te dar um pouco de cultura bíblica. Davi foi ungido rei bem novo, só que de fato ele assumiu o reinado já com 30 anos. E uma das características de Davi era um guerreiro. E Davi uniu todo Israel. Imaginem que eles eram nômades, imaginem que eles eram tribos, que era cada um era de um dos filhos de Jacó, e Davi uniu todos eles sobre o seu reinado. Os primeiros anos de Davi foram muito bons e ele foi aclamado. Porém, antes disso aqui, está tudo nesse capítulo, o Davi fez algo. Num tempo em que ele deveria ir para a guerra, ele não foi. Já estranhamente ele decidiu não ir. E aí olha o que acontece: ele estava de tarde na sua casa, e pelo pátio ele viu uma mulher nua, e ele se interessou pela beleza dela. E ele perguntou aos seus servos: quem é ela? Aí os seus servos disseram: é a mulher de Urias, o heteu, teu amigo. Ele era um grande soldado, amigo de Davi. Davi, tentado pelos olhos, pediu para chamar a mulher de Urias e se deitou com ela. Cometeu adultério enquanto o amigo estava na guerra. Deus não esconde nada de nós, está tudo aqui. E aí, quando ela volta, daí um tempo, ela diz: olha, Davi, eu estou grávida. Só podia ser de Davi, porque o marido estava na guerra. Davi tenta se proteger, tenta proteger ela, porque se ela aparece grávida e o marido na guerra, ela seria apedrejada por adultério.
ele traz Urias da guerra e tenta por 2 vezes fazer com que ele coabitasse com a esposa. Mas a hombridade de Urias não permitiu. Ele falou: eu não posso fazer isso. Os meus amigos, os meus capitães estão lá na guerra e eu vou deitar com a minha mulher? Eu não vou fazer isso. A hombridade dele não permitia. Deixa eu voltar para a guerra. Davi dá uma carta enrolada, fechada, para o general, comandante de Urias. E na carta está escrito assim: pega e coloca Urias na parte mais agressiva da guerra. Põe ele bem na frente da guerra para que seja morto. O general leu, e o próprio Urias levou para o general. O general leu aquilo, viu a cara de Urias e falou: Urias, agora eu tenho umas missões para você. E de fato matou. Urias foi morto. Morto pela decisão que Davi teve. Passou-se um tempo, a mulher grávida, Davi rapidamente casa com a mulher. E achou que o seu pecado então estava escondido. Aí aparece o que nós lemos. Natan chega e diz: olha, havia um cara que tinha uma ovelhinha que criava praticamente dentro do colo, e tinha só ela. E um homem rico tinha muitos cordeiros e muitas ovelhas. Quando veio alguém visitar ele, ao invés de pegar dos seus muitos que ele tinha, ele foi e pegou a cordeirinha do cara pobre. Aí Davi, ele se enche de ira, nós lemos aqui, diz: esse cara tem que ser morto. Primeiro, ele tem que morrer. E depois eu vou restituir 4 vezes mais do que morreu. Então, se matou uma ovelha, vai dar 4 ovelhas. É isso que tem que ser. Aí Natan se apresenta e diz: Davi, esse cara é você, Davi. Deus te deu tudo, Davi. Deus te deu muitas mulheres. Naquela época podia. Deus te deu um harém, Davi. E se fosse pouco, ele te daria mais ainda. E você foi pegar logo a esposa do teu amigo, cara. Olha que Davi cai em si, ele olha e ele dá um grito: Senhor, me perdoa, eu pequei, eu falhei. Aí Natan dá a sentença: olha, Deus já te perdoou, Davi. Só que a partir de agora a espada não vai sair mais da tua casa. E o filho que vai nascer, filho do adultério, não vai viver. E é sobre esse prisma que eu quero pregar um tema. A escolha é, está aqui, Wagner? Não está, né? A escolha é, 2 pontos. É justiça ou misericórdia? Você quer justiça ou você quer misericórdia? E por que eu trouxe esse tema? Porque assim, os desafios pastorais são imensos, mas deixa eu te falar alguns desafios que os pastores têm. Primeiro, que a pessoa, nós como pastores, nós vivemos uma situação de as pessoas gostarem disso, do ambiente, do cheiro, da bondade, do jeito das pessoas, de como somos educados, de como tratamos, e elas acharem que isso é evangelho. Elas acharem que vir num culto de domingo, de dar oferta, de dar o dízimo, seria evangelho. Elas acharem que se vir no culto de terça é evangelho, se no culto de quinta, ou no culto, sei lá, que dia da semana possa ter um culto, que isso é evangelho. Ela acha que vir na igreja é evangelho. E ela começa, inclusive, a comparar a igreja que ela vai com a igreja que ela está. Então, de repente, ela pode, se ela era de outro pastor, ela fala: aquele pastor era mais animado, esse aqui parece mais tímido. Eu sou um cara muito tímido. Pode ver que eu tenho dificuldade, eu luto contra isso, mas eu sempre fui. E aí ela fala: não, mas aquele lá fala melhor, aquele ensina direito, aquele pastor lá, eu entendo tudo, mas você pratica? Eu já ouvi gente falar assim: eu entendo tudo que ele fala, mas pratica. Quem entender sem praticar é estupidez, ou não? E aí eu fico imaginando o seguinte: há outras pessoas que elas vêm aqui e um processo começa a acontecer. Eu espero que esteja acontecendo com você. Então elas vêm drogadas, e aí que elas são libertas por Jesus, elas vêm devendo, e Deus providencia meios, formas, maneiras dessa situação ser resolvida, porque Deus é bom. Elas vêm com seus casamentos arrasados, ela vem com problemas N's, e ela vem aqui e ela começa a se livrar de um vício, de uma coisa, e aí ela começa a achar que merece. Ela não merecia até chegar aqui.
Porque ela usava droga, então ela não merecia, mas agora ela parou de usar droga. Então, se ela parou de usar droga, então tudo que Deus faz para ela é em troca de o que Deus... Poxa vida, né? Já nem uso mais droga. Como se isso fosse mudar o que Deus pensa de mim. Deus te ama como ama o drogado. Agora eu preciso saber se o drogado ama a Deus. E se você ama a Deus. E nessa relação, Letícia, eu preciso entender algo. Eu vou me basear a minha relação espiritual com Deus sobre eu mereço, eu quero, é direito, ou eu vou me basear a relação de Senhor, eu não mereço, eu posso fazer muitas coisas boas, mas eu ainda faço algumas ruins, e se o Senhor for me dar o que eu mereço, eu vou ter problema. Então hoje, em algum momento, nesse culto, eu vou lhe fazer uma pergunta básica. Você quer se relacionar com Deus esperando dele justiça ou esperando dele misericórdia? Porque a decisão sua na mente implicará em ações. Eu penso, logo ajo. Eu penso, logo eu ajo. Então, se o meu pensamento é que eu agora estou indo na igreja, faz 2 meses que eu vou na igreja e não aconteceu nada ainda, não é possível. Pô, 30 anos na droga e agora 2 meses espera que vai acontecer. Deus quer mudar o teu caráter, e mudar caráter dá trabalho, por causa de mim, por causa de você, não é por causa de Deus. Deus é poderoso, mas Ele não faz nada forçado. Então quando eu estiver pregando, é sobre esse prisma. Você quer misericórdia ou você quer justiça? Você percebeu que o que Davi queria? Ele não queria justiça contra o tal cara que matou a tal ovelhinha, que era uma história que o Natan falou. Não, tem que morrer. Mata esse cara. Mata logo. E mais, restitui 4 vezes. Mas e a hora que o cara falou, não, mas peraí. Não, Davi, eu só quis te falar algo, mas esse cara é você. Você foi pior, não foi uma ovelhinha não, cara. Você matou teu amigo, cara. Você teve relações sexuais com a esposa de um cara que estava lutando por você. E agora, Davi? E aí Davi pediu o quê? Pediu justiça? Ou ele pediu misericórdia? Ele pediu justiça ou misericórdia? Mas peraí, você vai ter que decidir. Você quer justiça ou quer misericórdia? Para o outro você quer justiça. Para você quer misericórdia? Então é sobre essa visão que eu gostaria de pregar essa noite. E você vai ter que tomar um cuidado, assim, muito, mas muito grande. Porque Davi, você acha que Davi era pior que eu? Você acha que Davi era um cara pior que eu? Davi era um homem segundo o coração de Deus, é o que está escrito na Bíblia. E foi capaz de fazer uma coisa dessa. Você acha que Davi era pior que você? E foi capaz de ficar cego a não enxergar isso? Então eu corro um risco, e você corre o mesmo risco de querer a sua justiça própria. Para mim, misericórdia, mas por outro, justiça. Se o mundo se relacionasse dessa forma, para mim misericórdia, para o outro justiça, para mim misericórdia, então vai chegar uma hora que, peraí, decida. E se eu planto justiça própria, eu colho justiça própria. E se eu planto misericórdia, é misericórdia que eu vou colher. Você consegue entender por que eu estou te falando tudo isso? Eu posso pregar, não? Porque esse primeiro momento é dizer, por que eu estou aqui essa noite? Eu vim fazer o quê? Eu vim falar o quê para você? Eu vim falar que você vai ter que fazer uma escolha. No final desse culto, você vai ter que resolver se é o primeiro ou o segundo Davi. Você vai ser o cara que diz, mata e restitui 4, ou o cara que pede perdão e pede alívio? E o mais, você vai me fazer uma outra gentileza, você não vai dormir, tá bom? Você combina comigo? Porque é assim, tem gente que espera que eu fique dando pulinho para acordar você. Eu não consigo fazer isso, não dou conta, não consigo. E eu consigo assim, quando o pregador está esquisito, eu levanto, dou uma sacudida, fico lá em cima, porque vai que aquele cara esquisito é o instrumento que Deus usou para me abençoar e eu perco a benção. Então eu espero essa noite de ser um instrumento de Deus para a sua vida. Eu queria pregar para você.
Olha, por favor, o verso 1. Enviou Natã a Davi. Chegando a Davi, lhe disse... Ponto, para aí. Sabe o que eu quero pedir a Deus essa noite? Que Deus te faça enxergar algumas coisas. Você tem coragem de falar para Deus: Deus, me faça eu enxergar o que eu não estou vendo? Você tem coragem? Tem? Sim ou não? Sim ou não? Porque tem gente que fala: é melhor não. Pelo jeito o nível é não me mostra. Mas se não mostra, como que eu vou ficar fazendo? Então, a minha esperança é que apareça o Natã, e esse Natã eu quero ser ele. E que Deus, da mesma forma que usou a instrução de Natã para abrir os olhos de Davi, eu seja essa pessoa para abrir os teus olhos. Vamos imaginar que alguém aqui tenha vivido a dor de uma traição. Aí ela fala: olha o meu esposo, o que o esposo fez comigo. Olha o que ele fez comigo. Nesse momento, essa pessoa se veste na roupa da justiça. Eu não mereço. Não mereço. E eu até acredito que não mereça mesmo. Mas será que essa pessoa, quando teve a oportunidade, foi a pessoa que deveria ser? Eu não estou querendo pôr por inocente o culpado. Eu só estou dizendo que o erro daquele cara não justificaria o meu, ou daquela mulher não justificaria o meu. Não, mas você não está vendo? Quem foi atraído? O traído, a traída foi eu sei. Mas você quer justiça ou você quer misericórdia? Porque se você quiser misericórdia, você vai ter que olhar e dizer: eu também errei. Eu podia ter feito melhor escolha, eu podia ter agido melhor, eu podia ter feito diferente. Eu conheço mulheres que esperam que seus maridos mudem para que elas mudem. Eu quero dizer a vocês, sem medo de errar, que Deus usaria uma outra pessoa, porque Deus me ama, e te ama também, mas Ele usou a minha esposa, no silêncio, nos choros. Eu fui muitas vezes agressivo com a minha esposa, de relar a mão, de bater não, mas muitas vezes essa mulher chorou por causa de mim. Eu me lembro um dia que ela chegou, ela já tinha ministérios e eu não, e ela chegou em casa às 10h15, e eu tinha combinado que ela tinha que chegar às 10. Ela foi numa reunião de ministério infantil, e ela que chegou às 10h15, eu peguei o relógio e falei: isso é hora de mulher direita andar na rua? É hora? Eu não falei para você que era 10 horas? Eu fico imaginando a agonia dela, sabendo: 10 horas, os caras não me liberaram aí, meu Deus, marido, eu tenho 2 irmãs aqui, eu tenho sobrinhos aqui, eu tenho pessoas que trabalham comigo aqui. Irmãos, olha, há mais de 10 anos eu não discuto com a minha esposa. Deus entrou e mudou a minha vida, mas um dia eu fui daquele jeito. Um dia eu fui assim. Só que ela não esperou mudar para mudar. Ela mudou, e a mudança dela me impactou. Entende? Aquilo me impactava, as orações dela, aquilo impactou minha vida. Agora, se ela não fosse daquele jeito, e se ela gritasse: mas você é um crente meia boca, você nem vai na igreja direito, eu ainda tenho ministério, você não me atrapalha. Não, ela não fez nada disso. Ela baixou a cabeça, chorou: tá bom, amor, eu vou ver direitinho, vou conversar lá no ministério infantil e tal. Tem que ser assim mesmo. Mal sabia eu que eu passei, gente, porque para Deus não existe carne de primeira, carne de segunda. A hora que Ele passa no moedor, Ele moe tudo. Você não consegue descobrir se é acém, se é picanha, se não tem, não vai. É moedor de Deus, Ele moe e deixa bonitinho, é hambúrguer. O cara fala: é hambúrguer de picanha, sei lá se é picanha, que está moído, pô. Está moído, Deus me triturou. Você acha que foi só facinho? Bateu na minha cabeça, pimbinha, e moe que me ficou bom. Que isso, amado? Eu passei poucas e boas, porque Deus me ama. E os esposos?
Ele fica sonhando com uma esposa, a mulher dos meus sonhos, a Vera Fischer da vida. Bom, a Vera Fischer, acho que já ninguém está sonhando mais, mas sonhou um dia e tal. E olha isso, aquilo, tal, e vai, meu amado. Cara, investe na tua esposa. Vai com ela. Estimula a santinha. Converse com ela. Elogia ela. Sabe, faça alguma coisa. Mas não mudo, não quero. Meu pai era assim, meu avô era assim, misericórdia. Então a tua família inteira era assim. Quero dizer a você que quando você entrou para o reino de Deus, quando Deus te separou, logo já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. E eu quero ser um instrumento essa noite para dizer: trata melhor a tua esposa, cara. Trata melhor a mãe dos teus filhos, meu amigo. Trata melhor a tua namorada, tua noiva, trata melhor. Às vezes a pessoa, o homem, hoje o mundo está tão esquisito, que o homem esquece que ele é o guardião da mulher. O mundo, sabe aquela história de o cachorro que abandona o rabo? Agora o rabo está abandonando o cachorro. Se aparecer um rato, quem mata é a mulher, porque o homem foge. Não dá, meu irmão. Quem mata é o rato, é o homem, filho. Nem se for de medo, de susto, sei lá. Mas você vai entregar a vassoura para a mulher, mano. Se é você que tem que fazer isso, cara. Se a tua pessoa, você percebeu que a tua esposa está meio estranha, está meio para baixo, aí você dá uma olhada no mês, e é TPM, então você espera uns 3, 4 dias que passa. Mas não foi esse daí? Você já conversa com ela: estou precisando de alguma coisa, você quer que eu te faça alguma coisa? E se ela falar: não, eu quero comprar uma TV, a minha mulher quer comprar uma TV de 60 polegadas, você acha que eu vou comprar uma TV de 60 polegadas? Mas nem a pau. Eu não vejo televisão mais que 2, 3 dias, 2, 3 horas, sei lá, 1 hora por dia. Mas eu falo com jeito com ela, sabe? Fala: amor, agora não. E aí tem uns irmãos da igreja que os abençoados têm uma TV de 60 polegadas. Aí ela vai na casa dos irmãos e fala: o fulano tem. Eu falei: é ótimo, irmão, mas eu não tenho. Nós não vamos comprar agora, não. Mas eu falo com jeitinho. E ela nem fica triste. Ou pelo menos não demonstra. Você tem que saber falar não. E Natan chegou com jeitinho com Davi, não chegou? E eu espero que o Espírito Santo chegue com jeitinho com você e mostre quem você é. Afinal, você pediu para ele te mostrar. Sabe o pai e a mãe que não cuida do filho direito, não dá atenção ao filho, e aí, cara? Sabe o filho? Ô, gente, vamos falar a verdade. Quem deu trabalho para o pai? Pega a mãozinha assim: eu dei trabalho para o pai. Você quer o quê? Você quer o quê? Tanto eles nos avisaram. Eles nos avisaram tanto nos avisaram, meio do jeito deles, bronco, porque os pais nossos, naquela época, a tatuagem não era com tinta, não era na havaiana, pá, mandava nas costas, de longe, acertava o que acertava, não tem problema. Se tivesse 2, 3 irmãos e queria acertar o irmão certo, e errava e pegava o coitado que não tinha nada, ela falava: já tomou pela coisa que você vai fazer. Mas e nós? E aí eu vou pedir justiça? Vou ficar a vida toda pedindo justiça? Eu vou ficar a vida toda culpando? Você vai precisar lidar com esse assunto, meu. Ah, mas você não sabe, pastor, que o que eu passei, é muito fácil para você falar, mas você não sabe o que eu passei. Eu sei o que Davi passou. Eu sei o que Davi fez, e ele encontrou de Deus tanto graça como misericórdia. E é isso que eu quero plantar no seu coração. Que você saia dessa igreja essa noite com o coração cheio, dizendo: Deus me ama, Deus cuida de mim. E, enfim, não vou ficar induzindo você a te dar a resposta. Vou para a próxima, ao verso de número 5. Por favor. Só o comecinho dele. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira. Davi foi capaz de condenar
naquele hipotético cara, da hipotética ovelhinha, que não existiu. O Natan, ele contou uma história, né? Não existiu. E aí o que acontece? Ele olhou para aquilo lá e condenou aquilo que ele, nas suas orações, eu vou ver o Salmo 32, ele dizendo, ou mesmo o Salmo 51, me perdoa, Senhor. Ele condena nos outros coisas que ele pratica. E isso é muito da natureza humana. Eu um dia fui dar um conselho para uma irmãzinha, bem no meu começo do pastorado, bem no começo, 2007, 2008. E essa irmãzinha estava tendo um problema com uma filha. Irmão, eu dei um conselho para aquela irmã. Meus filhos eram menores. E eu dei um conselho tão estúpido que eu jamais seria capaz de cumprir. Mas o legalismo e a justiça faz isso, porque tua filha merece. Demorou uma semana para Deus conversar comigo. Eu pedi perdão para a irmã, eu errei, viu? Desculpa que eu falhei com você. Realmente o teu filho é problema, tua filha é problema, mas você é pai, você é mãe. Não é assim não, calma aí. Vamos fazer a coisa certa. Mas somos capazes, imbuído dessa coisa da justiça, de esquecer que eu matei o meu amigo, e Davi teve relação com a esposa do amigo, e não bastasse, ele arruma um jeito do amigo morrer, por conta da justiça própria, ele condena os outros. Você acha que você não faz isso? Culpa o marido, culpa a esposa, culpa o filho, culpa o pai, culpa a mãe, culpa isso, e de fato, muitas dessas coisas é erro mesmo. Tem marido que só o sangue de Jesus, tem esposas que são estranhas, tem filhos que são abençoados, tem filhos que são estranhos. Só que eu não posso ficar querendo justiça e misericórdia, jogando, sabe aquela coisa que os advogados usam? Eu tenho pessoas aqui que são advogados. Aos meus amigos, os benefícios da lei. Aos meus inimigos, o rigor da lei. Não pode, não, né? A lei é uma só. Não tem esse papo. Se eu conseguir essa noite, eu quero ser esse instrumento como Natan fez, para tirar de você essa justiça própria, mesmo você sendo o ofendido, ou a ofendida. Se você conseguir sair desse peso, porque imagina o seguinte, alguém que tenha sido traído aqui, deve ser uma dor terrível, muito dolorosa. Mas se você não consegue perdoar, você vai almoçar, você carrega esse trem para a hora do almoço, aí você não consegue comer direito, porque... Aí você, eu preciso descansar minha cabeça, eu vou para a praia, eu vou lá para Ubatuba. Aí lá vai o problema lá para Ubatuba. Não, eu vou para Ubatuba, não, eu tenho que ir para Ubatuba. Não, vou mais longe, eu vou lá para Natal. Mas o problema está dentro de você. Essa sensação de que foi injustiçado ou injustiçada, cara, de alguma maneira você vai ter que arrumar um jeito de perdoar. Agora não, eu vou dormir. Que jeito que dorme? Bota a cabeça no travesseiro e está pensando. Tempos em tempos está pensando. Então, essa coisa da justiça própria é terrível. Olha o que a pessoa fez comigo, ele não vê o que eu faço, não olha o que eu já fiz. Olha o problema de pedir, de viver esse lance da justiça própria. Olha o verso 6. E pela cordeirinha, 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Agora, preste atenção. O que Davi falou? Marcos, ele disse, ele matou uma ovelha, vai ter que devolver 4, além de ser morto. Não foi isso que ele disse? Então eu vou dizer o que aconteceu com a família de Davi. Um irmão mata o outro irmão. Absalão mata Amon, porque Amon ele estupra a própria irmã, meia-irmã. O fato de ter estuprado a meia-irmã, o irmão que era de sangue, de mãe e pai, olha o que o outro fez e matou o irmão.
O próprio filho, é o primeiro, o próprio filho que nasceu desse adultério morreu, o segundo filho. Aí o irmão que matou o outro irmão, que Absalão matou Amon, ele cria uma situação, toma o reino do pai. Aquilo que Davi fez no oculto com Betseba, Absalão é instruído por seus conselheiros, faz o seguinte: monta uma barraca no meio do pátio de Jerusalém, leva todas as concubinas do seu pai e tenha relação sexual com elas a olho nu, ao dia claro, que é para os caras verem que não tem volta. Porque Davi não ia aceitar uma coisa dessa, e ele fez isso com as concubinas de Davi, que as mulheres que Davi tinha no seu harém. E nessa de tomar o reino de volta, Davi quis o reino. O seu comandante matou Absalão. Joabe mata Absalão numa guerra. E aí o terceiro filho, lembra que ele queria 4 ovelhinhas por aquela que tinha morrido? Ainda faltava mais um. Salomão assume o reino. Salomão não era o mais velho era Adonias. E Adonias era uma ameaça para Absalão, porque todo mundo achava que o reinado de Davi ficaria para o filho mais velho. E por instrução de Deus, Deus manda Davi escolher Salomão. E Adonias meio que banca o esperto com Salomão, e Salomão fala: mata meu irmão, senão ele não vai deixar eu reinar. Então Davi perdeu 4 filhos. O que ele disse no dia que ele falou isso daqui? Por causa de uma ovelhinha, então você vai ter que devolver 4. Matou um, então vai morrer 4. Porque quem planta justiça própria vai receber justiça divina. Perdoa essa pessoa. Perdoa e se livre disso. Se você vai ficar com essa pessoa ou não, eu não sei, mas perdoar você vai. Você vai precisar perdoar. Meu pai já morreu, eu não perdoo. Ele perdoa sim, porque senão quem vai morrer é você. Aliás, você já morreu e não está vendo. O lance de querer a justiça própria é que Deus é justo mesmo. Se eu planto arroz, eu colho arroz. Se eu planto carrapicho, é carrapicho que eu vou colher. Se eu planto justiça própria, a justiça divina vai vir sobre mim. Até aqui, parece uma coisa muito dura, mas tudo passa por eu admitir. As pessoas são ruins comigo, e às vezes eu falho com as pessoas, em menor grau. Mas se eu ficar comparando o grau, não, o que ele fez comigo é muito pior do que eu fiz. Mas aí já é justiça, não concorda não? Porque no balaio da misericórdia, tudo é misericórdia. E no balaio da justiça, o que ele pode olhar para você e dizer: olha, mas também você não tinha relação sexual comigo? Olha quantas vezes nós coabitávamos por mês. Ele pode alegar isso. Aí ele vai fazer: não, é 5, não, mas para o meu padrão 5 é pouco. O padrão meu é 150, 20, 30. E a pessoa vai ficar dizendo isso, e aí vai ficar justiça com justiça, e justiça própria com justiça própria. E aí eu tenho que encontrar uma maneira de escapar disso. Mas você percebe que a pior coisa que Davi falou não foi que ele deveria devolver 4. A pior coisa que Davi falou foi, na ira, ele disse isso: esse cara tem que morrer. Vocês acham que Davi deveria morrer também? Eu, para falar a verdade, vamos ser justiça aqui, eu acho que ele tinha que morrer mesmo. Porque um cara que fez o que Davi fez, se eu sou Deus, eu fulmino ele. Eu não deixo ele, mas fulmino. Eu levaria ele para o céu, mas vou fazer ele passar poucas e boas. E não é isso que Deus fez com Davi. Olha por favor o verso de número 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor,
Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Problema, que enquanto eu estiver no terreno pantanoso da justiça própria, eu não consigo ver. Eu não sou tão perfeito como eu quero que as pessoas sejam comigo. Tem pessoas tão estranhas que se o bife não tiver no ponto, ele reclama. Se a camisa não tiver o vinco que precisa ter, ele reclama. Se tal coisa não acontecer, se tal bolo não sair do jeito que a mãe fazia, que coisa pior que tacar esse peso? Minha mãe sabia fazer canjica. Meu Deus, canjica, a mulher quase se mata para fazer a canjica. Não, a canjica da minha mãe era top. E o pior é que a mulher já morreu, não tem nem jeito dela fazer a canjica. Vai ter que ir para a internet, no Google, pesquisar mesmo, não tem outro jeito. Só que a melhor coisa que Davi fez foi arrancar essa roupa da justiça e dizer: perdão, Jesus, me perdoa. Eu vi o erro de todo mundo e não estava conseguindo ver o meu. Eu não estava conseguindo enxergar o meu. Por que ele não estava conseguindo enxergar o dele? Porque ele estava conduzindo a sua vida naquela relação: eu mereço ou eu não mereço? Eu mereço ou não mereço? Mereço ou não mereço? No Salmo 51, é o salmo que tem o título de arrependimento de Davi. Davi fala o seguinte: Senhor, eu pequei contra ti, e contra ti somente. Dá essa impressão de parecer uma coisa estranha, porque ele pecou contra Betseba. Um dia eu falei isso aqui alguns meses atrás. Ele pecou contra Urias, ele pecou contra o seu povo, ele pecou contra um monte de gente. Mas por que ele disse que eu pequei contra o Senhor? Porque essa é a base de alguém que precisa de misericórdia. Porque eu não sei se eu vou conseguir misericórdia dos outros, porque eu nem sei se você vai optar por levar uma vida de misericórdia. Eu não sei se eu vou conseguir misericórdia dos outros. Mas uma coisa eu sei, que se eu semeio misericórdia, de Deus eu vou ter misericórdia. Porque alguém pode sair daqui ainda vestido naquela prisão de eu mereço e eu não mereço, eu mereço ou não mereço. Pois eu insto você, eu digo a você essa noite: abra mão disso. Talvez você ainda tenha uma boa dose de justiça própria. Toda vez que você achar que alguém falhou com você, ou eu achar que alguém falhou comigo, eu preciso dar uma olhada: será que também eu não falho com alguém? Será que eu não deixo de dar a atenção que eu deveria dar a alguém? Eu não sou como Davi, alguém pode dizer, mas se eu errar um pouquinho, eu errei contra Deus, e é de Deus que eu vou precisar de misericórdia. Se você consegue entender a mensagem, se você conseguiu entender essa mensagem, você vai ter que fazer uma escolha essa noite. Você vai querer ficar nessa? Sendo justificado pela tua justiça própria? Você vai arrancar esse peso de dentro de você, dizer: Senhor, me ensine a perdoar se eu ainda não aprendi. Aliás, eu vou te falar algo. Você concorda que quando eu consigo olhar isso, eu consigo entender melhor e perdoar mais fácil? Quando eu vejo que eu também careço de perdão, mesmo que por um erro menor, mas eu careço e você carece de perdão. Se a escolha sua hoje for por justiça, eu vou firmar o pé, vou firmar. Eu desafio você, se nosso telão aqui, eu pudesse passar o que você pensou, falou, ou fez, ou deixou de fazer essa semana que te envergonhasse.
Sabe aqueles pensamentos, ou só eu que tenho uns pensamentos que é esquisito? Essas, nós chamamos isso de setas do maligno. Mas nós temos. Pensamentos estranhos, nós temos. Se eu pudesse passar aqui, ó. Essa semana, o que você pensou, falou, fez, sabe, no oculto, só na tua mente, você ficaria constrangido ou constrangida? Sim ou não? Nossa, sim ou não? Sim. Ah, melhorou, porque eu achei, meu Deus, será que é só eu? Poxa, o negócio é comigo, o B.O. é eu e tal. Mas eu vou facilitar. Talvez, uma semana é muito, né, gente? Hoje, só hoje, vai. Vamos ver se... Não, eu vou passar aquilo que você pensou que não é legal, que você falou que não é legal, que você disse que os outros... Sabe, tipo, se o celular tivesse ligado, você estava morto, não estava ferrado. Só hoje. Você ficaria constrangido? Sim ou não? Nossa, agora já tem bastante gente justa aqui, conseguiu passar um dia. Sim ou não? Aí. Tenta pensar, vai. Vamos ver aquela coisa que você pensou um pouquinho antes. Daquela pessoa, da tua sogra, do teu marido, daquela coisa que você não falou, a irmã veio com uma roupa estranha, e aí você olha para ela falou, ficou bom, ficou ótimo, mas você falou, nossa, ficou uma coisa horrorosa. Mas não é que ela ficou horrorosa, é que você ficou com inveja. Pior ainda, né? É o pior ainda. O que essa desgramada está fazendo que está emagrecendo? Eu não consigo. Deve ser alguma coisa, ela deve ter arrumado um remédio. E eu quero dizer a você, se nós não conseguirmos passar um dia querendo exercer justiça, quanto mais uma vida toda. O que eu quero dizer a você e quero declarar a você que você vai viver os seus melhores dias, que os melhores você ainda vai viver, mas não viva ele buscando justiça. Eu quero conclamar você a buscar de Deus misericórdia. Wagner, vamos lá, por favor, se posicionar. Eu não sei você, mas com alguma frequência, mesmo, mais do que eu gostaria que fosse, eu oro a Deus e peço a Deus misericórdia. Uma frequência maior do que eu gostaria que fosse, eu oro a Deus e peço misericórdia. Pois bem, se eu peço misericórdia, o meu coração precisa ser misericordioso. Se eu peço a Deus misericórdia, eu estou dizendo, Senhor, não me dá o que eu mereço não. Me poupa do que eu mereço. Me dá o teu melhor. Eu não sou digno. De fato eu faço algumas coisas até legais, mas de vez em quando, Senhor, eu penso coisa, eu falo coisa, eu faço coisa, eu traio pessoas. Às vezes não é trair de fala, na hora que você se pega, você está falando de pessoas. E essa noite eu queria que você saísse daqui com a mesma certeza que Davi teve: eu fui perdoado, mas eu primeiro precisei pedir perdão, e eu preciso perdoar.